paz do Senhor, querido professor, seja bem-vindo a mais uma pré-aula do canal EBD Kids. Estamos na quinta lição do segundo trimestre do ano de 2025 da revista dos primários de crianças com faixa etária de 7 a 8 anos. O tema que nós estamos estudando nesse trimestre é Meu Jesus é Poderoso. E o título da lição 5 diz: Até o vento e o mar o obedecem. Essa história está registrada no Evangelho de Marcos, no capítulo 4, dos versículos 35 ao 41. Antes da nossa oração, quero deixar aquela dica de ouro que eu tenho o costume de deixar aqui, para que o professor possa realizar na sua classe. Ore com sua turma por sua aula, dê a eles a oportunidade de fazer algum pedido específico, escute com atenção, peça para que um aluno ore e incentive suas crianças a orar na sala. Feito tudo isso, vamos para o nosso momento de oração. Querido Deus, te louvamos por mais esta oportunidade no qual o Senhor nos dá de estarmos aqui unidos e reunidos para estudar mais uma lição que vai nos ensinar acerca da Tua palavra, do poder do Senhor, daquilo que o Senhor fez, faz e continuará fazendo. Deus abençoe os alunos, os professores e cada um que tiver acesso a essa pré-aula, em nome de Jesus. Amém. A palavra do Mestre. Por vezes na vida, nos deparamos com momentos quase intransponíveis. Em tais situações, a paz e a certeza de que ficará tudo bem parecem esvanecer. Afinal, enquanto a fé e a certeza do invisível, nós lemos essa referência em Hebreus 11:1, os desafios tendem a ser bastante concretos e imensos aos nossos olhos. Por isso, seja qual for a circunstância, necessitamos alimentar a nossa fé. E essa fé que nós precisamos alimentar é a fé que vem pelo ouvir a palavra de Deus. Romanos 10:17. Não importa quanto tempo tenhamos de convertidos, como professores do mesmo, teólogos, estudar a palavra de Deus continuará sendo o antídoto, ou seja, o remédio contra a incredulidade, o desânimo e tantos outros ventos que a vida apresenta. Então, ore por sua classe, leia a revista, estude a passagem bíblica e busque ao Senhor de forma que o Espírito Santo de Deus o envolva e transborde dessa fé ao coração de seus alunos. Glória a Deus. Que esse transbordar não seja só apenas no coração dos nossos alunos, mas que seja no coração dos professores também. E creio no tempo certo, as suas tempestades se tornarão bonança. Glória a Deus, essa é a nossa certeza. Aqueles que creem em Deus, que confiam no Senhor, que independente das circunstâncias, às vezes a gente pensa que o tempo está tardio, que está demorando, mas Deus sempre age no tempo certo e Ele sabe o tempo para realizar tudo e qualquer que seja o que nós precisamos em nossas vidas. No iniciando a aula, você poderá iniciar a sua aula de uma forma diferente. Receba todas as crianças e reunidas de mãos dadas, faça uma oração especial. Durante essa oração, é importante citar eventuais situações de dificuldade para a faixa etária dos primários. Por exemplo, aprender a ler, escrever, resolver os problemas de matemáticas, situações familiares e demais necessidades a serem colocadas diante de Deus. Ainda de mãos dadas, entoie um louvor de agradecimento ao Senhor. E a nossa lição, como eu falei desde a primeira lição, tem a sugestão do hino da harpa. E aqui nós temos a sugestão para essa lição do hino 526 da nossa harpa cristã. A seguir, ore pelas ofertas, faça a coleta,
realize a organização do plano de frequência, eu sempre falo que isso é muito importante, a frequência dos alunos, saúde os visitantes e sempre incentive e os convide a voltar nas próximas aulas e aos alunos a trazer novos coleguinhas para aprender um pouquinho da palavra de Deus. Escolha também um ajudante do dia, pode fazer uma oração agradecendo por tudo isso, oferta, visitante, aluno, presentes, e orar também por aqueles que não estão presentes, pelos que faltaram. E sempre importante procurar saber por qual motivo eles estão faltando das aulas. Isso é importante, vai fazer com que eles se sintam importante, que você importa com eles ali na sua aula. Prepare sua classe de uma forma muito especial para esse momento lindo do estudo bíblico. A atividade proposta para a memória em ação pode ser aplicada como a introdução e reflexão sobre o que será ensinado por meio da história bíblica. Agora nós vamos cantar um pedacinho do louvor sugerido pela nossa lição, a lição de número 5, que é o hino 526, e o título desse hino é Grandioso És Tu. Glória a Deus, esse hino é maravilhoso e ele engrandece o nosso Deus, o Todo-Poderoso. Vamos cantar. Senhor meu Deus, quando eu maravilhado contemplo a tua imensa criação, a terra e o mar e o céu todo estrelado, que vem falar da tua perfeição. Então minha alma canta a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Quando as estrelas estão de mim distante, vejo a brilhar com vívido esplendor. Relembro, ó Deus, as glórias cintilantes que meu Jesus deixou por meu amor. Aí você volta no coro. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Glória a Deus. Fica a critério do professor se ele canta o hino todo, se canta só uma estrofe e o coro. Mas, enfim, o hino é maravilhoso, eu vou cantar só esse pedacinho e nós já vamos para o objetivo da lição. Que os alunos creiam no poder e cuidado de Jesus, mesmo nas horas de dificuldades. É muito importante explicar lá na sua classe, para os seus alunos, que Deus prometeu estar conosco todos os dias até a consumação dos séculos e que é normal de nós, seres humanos, ficarmos aflitos, ansiosos diante das dificuldades, como se Deus não estivesse conosco. Mas precisamos crer nele e confiar que ele nos fará vitoriosos diante das nossas dificuldades. Glórias a Deus. O ponto central diz: Jesus é o meu socorro bem presente nas tribulações. Isso significa que Deus é um refúgio, um seguro e uma fonte de força e proteção. Glórias a Deus. Mesmo em momentos de dificuldades, em momentos que você se vê naquela prova ali, naquela situação tão difícil, ele é a nossa proteção em tempos de dificuldade. Então, explique isso para o seu aluno, para a sua classe, que o lugar onde podemos correr e encontrar segurança é nos braços de Deus. Só Ele, aleluias, pode nos dar vitória e só nele nós podemos confiar em nosso refúgio e buscar nele diariamente esse socorro e essa proteção. Glórias a Deus.
O Memória em Ação diz assim: Deus é o nosso refúgio e a nossa força, socorro que não falta em tempos de aflição. Salmos de número 46 e verso 1. Na versão Almeida Revista e Atualizada diz: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Como sempre eu gosto de deixar a dica para o nosso memorizando, você pode cantar o versículo, que é uma dica que eu sempre gosto de fazer com os alunos, e desde o início desse projeto aqui de EBD, eu canto com eles. Diz assim, ó: Deus é o nosso refúgio, é a nossa força, socorro que não falta em tempos de aflição. Deus é o nosso refúgio e nossa força, socorro que não falta em tempos de aflição. Eu em ti ali, não gostei desse ritmo não. Mas enfim, você pode cantar com seu aluno, ou memorizando o versículo, né, do nosso Memória em Ação, ou realizar a atividade proposta pela revista. Para essa atividade de memorização, você vai precisar de caixas de leite vazias. A sugestão é forrá-las com papel pardo, escrever o versículo, então vai precisar de bastante caixa aí, né? Você vai escrever os versículos propostos em folhas de ofício e colá-las com fitas dupla face. Sendo assim, depois é só retirar e usar as caixas para outras atividades. O objetivo é dividir em cada caixa uma parte do versículo. Deixe essas caixas fora da ordem e explique que cada equipe terá um representante para organizar o versículo em 3 segundos. Atili, mas 3 segundos é muito pouco. Enquanto a classe toda vai contar em uma só voz, é para ser um desafio bem difícil e não conseguirem mesmo. Logo, depois, permita que outros integrantes da equipe ajudem montando os blocos com a formação do versículo completo e correto. E aí, professor, peça os alunos que leiam junto algumas vezes. Assim, eles vão conseguir memorizar o versículo proposto pela lição. Essa atividade pode ser antes da história, a fim de já introduzir a reflexão sobre a fé, ajuda mútua e divina em meio aos desafios da vida. Eles entenderão que se alguém não tivesse ajudado, certamente não conseguiriam a tempo. Afinal, precisarão pedir ajuda, não é verdade? Então, diga, vocês sabiam que certa vez os discípulos de Jesus estiveram em uma situação de apuros muito difícil, o qual não conseguiriam resolver se não fosse a ajuda do Mestre Jesus. É bom enfatizar que sozinho nós não conseguimos realizar nada. Sempre vamos precisar da ajuda de alguém. E frise para os alunos, eles precisaram pedir ajuda, sabem de quem? Se eles não souberem, você vai iniciar a sua história, mas deixe um tempinho para que eles possam dizer, e eu acredito que é claro que eles vão dizer que precisaram pedir ajuda do Mestre Jesus. Glória a Deus. Agora nós vamos falar do nosso projeto ID. A missão dessa semana é orar pela nação de Israel. Você sabia que a Bíblia menciona a importância de orar por Israel, especialmente por Jerusalém, com um pedido para que haja paz e prosperidade na região? Você vai encontrar essa referência no Salmo de número 122. Por exemplo, ele exorta os fiéis a orarem pela paz de Jerusalém. E além disso, a Bíblia sugere que aqueles que abençoam Israel serão abençoados, enquanto aqueles que amaldiçoarem serão amaldiçoados. Então, que nós venhamos ser sábios e aproveitar essa promessa daqueles que abençoam e fazer parte desse grupo, orando para que haja paz de fato em Israel, em Jerusalém, que haja prosperidade. Inclusive, nós estamos assistindo momentos de tensões ali
em Israel com as nações vizinhas, e o meu e o seu dever é orar para que Deus tenha misericórdia daquela nação. Como toda semana eu trago um breve resumo sobre cada país sugerido pela lição, e também falo um pouco sobre o monumento sugerido pela lição também. Esse monumento é do próprio país que nós estamos orando. Nós vamos conhecer um pouco sobre Israel e depois o nosso foco principal é falar sobre como está o evangelho nesse país. Então vamos ao resumo. Israel tem uma história milenar e profundamente ligada à fé e à Bíblia. O povo judeu tem raízes na região desde tempos antigos, cerca de há 2000 anos antes de Cristo. Com Abraão sendo considerado patriarca, Israel se tornou uma nação sobre o rei Saul, depois Davi, depois Salomão, cerca de 1000 anos antes de Cristo. A história nos conta que o reino foi dividido, invadido e o povo exilado várias vezes, na Babilônia, no Império Romano e etc. Em 70 depois de Cristo, o templo foi destruído pelos romanos e os judeus foram dispersos. Israel moderno foi criado em 14 de maio de 1948, após a Segunda Guerra Mundial, como um lar para os judeus. Desde então, o país vive conflitos com países árabes vizinhos e com os palestinos, em função de disputas territoriais e religiosas. Vamos conhecer a bandeira de Israel? A bandeira é branca, com 2 faixas azuis e a estrela de Davi no centro. As faixas azuis representam o talit, manto de oração judaico. A estrela simboliza o judaísmo e a identidade do povo judeu. O idioma falado em Israel é o hebraico, esse é o idioma oficial, língua bíblica que foi revitalizada no século XIX. O árabe também é reconhecido e falado por parte do povo israelita ou da população, e muitos israelenses também falam fluentemente o inglês. Um monumento importante sugerido pela lição é a Torre de Davi. Ela fica localizada em Jerusalém, próximo ao portão de Jafá, na Cidade Velha. E apesar do nome, não foi construída pelo rei Davi, mas foi associada a ele por tradição. A torre atual é uma antiga fortaleza de construções de várias épocas: romana, bizantina, otomana. É um símbolo de resistência, fé e continuidade histórica para Israel. Hoje, funciona como um museu e local turístico, sendo um ponto marcante da conexão entre passado e presente. Agora nós vamos ao ponto-chave desse projeto aqui do canal, EBD Kids, que é saber como está o evangelho nesse país, se é proibido falar de Jesus, qual que é a religião predominante ali em Israel. A maioria da população israelense é judaica, somando cerca de 74% dos habitantes. Existem cristãos, especialmente árabes, cristãos são cerca de 2%, e muçulmanos, cerca de 21%. Israel é um estado democrático, com liberdade religiosa garantida por lei. É permitido falar de Jesus, evangelizar, ter igreja e até missionários estrangeiros. Mas há resistência cultural e social, especialmente entre judeus ortodoxos, que veem o cristianismo como uma ameaça à identidade judaica. Judeus que se convertem a Cristo são chamados judeus messiânicos e muitas vezes enfrentam discriminação. Então, nós vemos aqui que o que predomina ali é o judaísmo ortodoxo, que tem muita influência sobre questões sociais e questões políticas. Apesar disso, há movimentos cristãos crescendo no país, com ministérios que trabalham entre judeus e árabes com amor e reconciliação. E quais são os pedidos de oração por essa nação, pela nação de Israel?
Nós temos que orar pedindo paz em Jerusalém e em todo o país. Orar para que os conflitos entre israelenses e palestinos cessem e que haja diálogo e reconciliação. Interceda também para que Deus levante pacificadores e líderes sábios, justos e tementes ao nosso Deus Todo-Poderoso. Oremos também pela proteção das famílias e civis. Muitos civis vivem sob constante tensão e ameaças de guerra. Ore por proteção e refúgio e conforto para as famílias que, em especial, vivem nas fronteiras. Oremos também pela consolidação da liberdade religiosa, havendo liberdade para cristãos viverem e compartilharem sua fé com amor, respeito e ousadia. Ore também por proteção aos missionários e pastores que atuam nesta região, no país de Israel e nas regiões circunvizinhas ali. Oremos também para o avanço do evangelho entre os judeus e árabes, para que o evangelho venha crescer entre esses dois povos. Que os judeus reconheçam que Jesus é o Messias prometido e oremos também por salvação, avivamento e revelação do amor de Deus entre judeus e muçulmanos. Glórias a Deus. É a nossa oração constante para que haja paz, para que cessem as guerras, principalmente por questões políticas e religiosas. Vamos orar também para o fortalecimento dos cristãos locais. Há um número crescendo de judeus messiânicos e cristãos árabes. Então, ore para que eles sejam cheios do Espírito Santo, que sejam perseverantes e fortalecidos no Senhor, e que haja unidade entre eles, mostrando ao mundo o amor de Cristo, que traz paz, união e que, acima de tudo, as barreiras étnicas e religiosas sejam quebradas. Glórias a Deus. Nós precisamos orar também pedindo sabedoria para os governantes, porque nós vemos o orgulho dos homens, né? Uma parte briga, a outra também, e nenhum quer ceder, e com isso o povo vai sofrer. Então nós precisamos orar para que os líderes políticos tomem decisões alinhadas à justiça e à vontade de Deus. Peça direção divina para lidar com tensões e conflitos internos e externos. Inclusive no cenário atual, internacional, nós estamos vivendo, né, notícias tristes sobre confrontos ali. Quando a gente pensa que está cessando, começa novamente o conflito. Então, nós vamos orar a Deus para que Deus tenha misericórdia, e nós sabemos que é um cumprimento bíblico, mas nós precisamos interceder para que Deus tenha misericórdia daquela nação, em o nome de Jesus. Agora é a hora da nossa história. No Explorando a Bíblia de hoje, vamos ler como referência o Evangelho de Marcos, capítulo 4, versículo 35 ao versículo 41. Então vamos ao resumo. Em Marcos, capítulo 4, versículo 35 ao 41, Jesus acalma uma tempestade violenta no mar da Galileia. Os seus discípulos, assustados, despertam Jesus, que dormia no barco. Jesus então acalma o vento e o mar, e os discípulos ficam apavorados com o poder de Jesus sobre a natureza, questionando quem é ele. A história completa nos diz que, quando Jesus ficou adulto, ele sabia que tinha pouco tempo para pregar a mensagem do reino de Deus ao máximo de pessoas possíveis antes de subir aos céus. Por isso, como vocês sabem, ele chamou os discípulos para ajudá-lo nessa linda missão. Eles ajudavam as pessoas em tudo, mas principalmente na coisa mais importante, conhecerem e se aproximarem de Deus, o seu Criador. Nesse momento, professor, você pode apresentar o seu recurso visual, a figura 5.1. É sempre importante nessa faixa etária
levar recursos para que prendam a atenção dos alunos. Certa vez, após mais um dia de pregação, Jesus subiu do barquinho e foi com seus discípulos para outro lugar. Porém, durante a viagem começou uma grande tempestade. E aqui é interessante o professor fazer um som de trovões. Imaginem raios, trovões, ventos tão fortes que levantaram as ondas, deixando as ondas mais altas do que o barco. Parecia que o mar ia engoli-los e o barquinho ia afundar. Vocês já passaram por alguma tempestade? Já sentiram medo do vento e das fortes chuvas? Imagine então passar por isso no meio do mar, rodeado de águas por todos os lados, em um barco que parecia afundar. O que fazer? É uma boa pergunta que você, professor, pode fazer aos seus alunos. Ouça com atenção o que eles vão dizer e aproveite para apresentar o seu recurso visual. Você pode apresentar a figura 5.2. Algumas vezes passamos por situações assim na nossa vida. O dia estava lindo, tudo tranquilo, até que do nada aparece uma tempestade que tira tudo do lugar. Assim também é nas nossas vidas. Você pode exemplificar isso para os alunos. E muitas das vezes nós estamos num dia maravilhoso, um dia esplêndido, e de repente surge alguma coisa que entristece o nosso coração, acontece algum evento que não é bom e a gente fica muito triste. Pode ser um problema acontecendo em nossas casas, escolas ou com amigos, e de repente a situação fica muito ruim e parece que nada vai dar certo. Pois então, foi assim a experiência dos discípulos naquele dia. Tudo estava bem, até que de repente tudo ficou muito ruim. Mas esperem, tinha alguém especial nessa viagem, glória a Deus. E é importante dizer para os alunos que assim como os discípulos tinham alguém especial ali, nós também precisamos ter esse mesmo alguém especial em nossas vidas. Chamar ele para fazer parte de tudo aquilo que nós pretendemos fazer. Sim, Jesus. Jesus estava com eles no barco, lembram? Eles levaram Jesus e pronto. Aleluia. E no pior momento, quando acharam que estava afundando, todos iam morrer, eles acordam Jesus. Isso mesmo. Jesus confiava tanto em Deus que estava tranquilo, dormindo na parte de trás do barco. E é importante aqui, professor, você falar com os alunos que às vezes vão falar, mas Deus não dorme. Mas naquela época, Jesus estava como homem ali, mas os discípulos. Então, como homem, ele é normal e natural ele cansar. E naquelas idas e vindas que ele estava pregando, foi ali para aquele barco, ele estava descansando. E aí é bom você deixar isso bem claro para os alunos. Então, desesperados, eles disseram, mestre, nós vamos morrer. O Senhor não se importa com isso? Imaginem só, ali estava o Filho de Deus, Jesus, Todo-Poderoso. E eles com medo, achando que a tranquilidade de Jesus era porque ele não se importava. Mas Jesus se importa com cada detalhe das nossas vidas, glória a Deus. É importante também dizer que Jesus, ele, por mais difícil que estejam as coisas, que a situação esteja ao nosso redor, é importante dizer que Deus está vendo, está ciente de tudo e ele sabe o momento certo de agir e de resolver toda e qualquer situação. Neste momento, apresente a figura 6.3 e diga a eles: nesse momento, Jesus levantou e falou duro com o vento e o mar. Silêncio! Fique quieto! No mesmo instante, o vento parou e tudo ficou calmo. Aí, o mestre perguntou: por que é que vocês são assim, tão medrosos? Vocês ainda não têm fé? Apresente o recurso visual, figura 5.4. E os discípulos, cheios de medos, diziam uns aos outros: que homem é esse que manda e até o vento e as ondas o obedecem? Quando sabemos que Jesus está conosco, não devemos temer.
mesmo quando o socorro parece demorar. É o que eu disse aqui no início da lição. Às vezes a situação está tão agravante, os problemas são tão enormes aos nossos olhos, que parece que nós estamos sozinhos, que não vem socorro de lado nenhum e que nós vamos ser derrotados pelas dificuldades. Mas nós devemos confiar em Jesus, porque Ele cuida de nós e no tempo certo Ele ordena para que a situação angustiante se acalme. Glória a Deus. Então, seja onde for, é só pedir ajuda que Jesus vem. É só clamar ao Mestre que Ele vem. E por isso Jesus exortou os discípulos a nunca mais duvidarem, mas a manterem a fé em qualquer situação. Pois diante da dificuldade, às vezes, duvidamos e sentimos medo, não é mesmo? Mas devemos crer firmemente no cuidado de Deus, mesmo nas situações e nas dificuldades, nas horas mais difíceis. Pois depois que as vencemos, saímos mais fortes. E às vezes nós estamos passando por situações que nós nos tornamos fracos, nos sentimos fracos naquele instante, mas na verdade essas situações o próprio Deus permite para nos moldar, para nos fortalecer de fato. Pois a hora que chega a bonança, que a tempestade passa, nós nos sentimos mais fortes. É por isso que a Bíblia diz que feliz é aquele que tem fé. E Hebreus 11:1 diz assim: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Então você pode conferir essa referência aí e ter a certeza que mesmo quando nós não enxergamos a solução para o problema, precisamos orar crendo que Jesus está conosco e com o seu poder inexplicável no tempo certo, mudará a situação, nos concedendo livramento das tempestades. Glórias a Deus, Ele vai nos conceder livramento das tempestades assustadoras da vida. E tem hora que parece que estamos mesmo em uma caverna escura, um lugar assustador, sombrio. Mas glória a Deus por essa lição que Ele vem nos ensinar, que nós precisamos crer, confiar no Senhor, que mesmo em situações mais adversas, Ele está conosco e nos dará vitória. Glória a Deus, que ensinamento maravilhoso, que lição maravilhosa. Que Deus possa falar melhor ao coração de cada professor, de cada aluno, de cada um que assistia a essa aula. Agora vamos à correção das nossas atividades. De acordo com a história bíblica, ligue corretamente. Aí o professor vai dar um tempo a eles para eles corrigir, fazer a ligação ali correta. Pronto, feito, vamos para a segunda atividade. A número 2 diz assim: vamos colorir a cena. Uma forte tempestade, discípulos atrás do barco. Então esse colorido é livre, cada aluno vai colorir a seu gosto, das cores que achar melhor. Depois, feito a número 2, vamos para a última, número 3. Descubra o enigma, trocando as figuras pelas palavras certas. Quem é este que até... Aí tem um redemoinho, e aí vai ficar esse símbolo aí. E tem umas ondas aí, o obedecem. A resposta é: quem é este que até o vento e o mar o obedecem? Glória a Deus, você pode perguntar aos alunos que eu creio que eles vão responder. Esse é o nosso mestre Jesus. Glória a Deus. É aquele, né, que nos livra e que nos dá a vitória diante das situações mais adversas. Antes da oração final, eu quero deixar aqui uma dinâmica para você, professor, fazer na sua classe. Sempre é importante levarmos uma interação para a classe, para que os alunos interajam e absorvam melhor o tema proposto. Quais são os materiais que você vai utilizar nessa dinâmica? Vários balões verdes e azuis, ou da cor que você preferir. Vai precisar de barbante para amarrar os balões.
O que é que você vai fazer? Encher mais ou menos 10 balões misturando verdes e azuis ou da cor que você levar para a classe, amarrá-los com barbantes de tamanhos diferentes. Os balões representarão o mar agitado. Encha mais balões, amarre-os com barbantes, um por criança, e peça que se espalhem pela sala. É importante, eu disse 10, mas pode ser que a classe tenha mais alunos. Então, você vai encher o número de balões de acordo com o número de alunos ali na sua classe. Você vai dar um comando para essas crianças, peça que elas espalhem pela sala, caminhando e balançando os balões em todas as direções, criando uma atmosfera agitada. Aguarde uns 30 segundos e fale com voz bem firme. Acalma-te, mar! Todas as crianças, nesse momento, deverão assentar-se no chão, ou no centro da sala, ou na cadeira, segurando os seus balões, sem que eles fiquem agitados, sem mexer, ou conversar. É bom que eles fiquem calados e quietos. Repita quantas vezes quiser, e para variar, escolha uma criança ou outra para falar a palavra Jesus. Quando a criança escolhida disser Jesus, os alunos vão novamente parar e ficar calados e quietos. Qual que é o objetivo dessa dinâmica? É mostrar que o nome de Jesus tem poder, que quando o Senhor ordena, todos têm que obedecer. Eu tenho a certeza que será um momento de descontração e interação com a turma e que eles vão amar, porque a criança gosta desses desafios, dessas interações. Agora nós vamos orar. Querido Deus, te louvamos por essa maravilhosa aula que o Senhor nos concedeu. Te louvamos pela vida de cada professor, de cada aluno, de cada pessoa que tiver acesso a esta aula. Que o Espírito Santo de Deus fale melhor ao coração de cada um e que nós possamos sair alimentados pela Tua palavra em o nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus, que Deus possa abençoar você, professor, você, aluno que está acompanhando essa pré-aula dominical, que o Senhor te abençoe poderosamente e que o nome do Senhor seja glorificado através da sua vida, da aula que você ministrar, que os alunos saiam dali cheios da presença do Senhor. A dica aqui final, ao final da aula, pergunte de surpresa o versículo memorizado. Repitam junto e façam uma oração de agradecimento. Reforce que, assim como Jesus, eles também devem falar de Deus e de tudo que aprendem aqui a todos que puderem. Então, eles vão falar de Jesus a todos que eles encontrarem, que eles tiverem que eles puderem alcançar com a sua voz, mostrar para eles o que têm aprendido nas escolas bíblicas dominicais e convidá-los também para fazer parte. Despeça seus alunos com um abraço, um caloroso, reforçando individualmente a importância da presença de cada um na próxima aula. Então eu vou ficando por aqui, deixo um beijo no seu coração, um forte abraço e querendo Deus nos encontramos na próxima aula. Tchau, tchau e até lá.